Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Vou só da igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Nossa primeira segunda-feira do ano. É uma responsabilidade muito grande estar aqui, mas eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. Gostaria que a igreja abrisse sua Bíblia no livro de 2 Reis. Aleluia a Deus. 2 Reis capítulo 5. Segunda Reis, capítulo 5, glória a Deus. E eu vou contar para vocês uma história conhecida. Aleluia a Deus. No capítulo 5, epígrafe do meu texto diz o seguinte: Naamã é curado da lepra. Aleluia. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era ele varão, homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Vamos falar aqui. Senhor meu Deus, aqui está a sua palavra. Deus, eu estou aqui como instrumento do Senhor. Usa-me conforme a sua vontade. Que o seu povo tenha entendimento da sua palavra revelada nesta tarde, Deus. Pai, assim, meu Pai, como o Senhor operou através do profeta, meu Senhor, e curou a lepra de Naamã, que a nossa lepra espiritual possa também ser curada através da sua palavra, em nome de Jesus. Igreja, eu quero falar com vocês. Nós conhecemos um pouco da história de Naamã. Quem ainda não conhece, procura ler o capítulo 5, do verso 1 até o verso mais ou menos 27, e fala sobre esta menina que foi levada cativa. Você observa que a Bíblia nem menciona o nome dessa menina, para você ver que era uma escrava, foi levada cativa pelo exército da Síria. E naquela época, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus, aquele povo ali, o povo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o povo judeu foi levado cativo, e aquela menina foi colocada na casa de Naamã para ser escrava ali, estar a serviço daquela família. E ela ali tinha acesso àquela mulher, a esposa de Naamã. E naquele momento ali, aquela menina estava ali em todos os costumes, aproximadamente, durante as minhas pesquisas, ela tinha no máximo 15 anos, aquela menina, aquela jovem, aquela adolescente. Só que aquela menina, ela estava no papel de escrava. Só que o escravo em si, ele não é bem tratado. Nós, que somos descendentes, né? 99% de nós somos descendentes de escravos. Somos mestiços, alguns branquinhos como Larissa, mas no nosso sangue sim, corre sangue escravo, índio e português. E negro, índio e português. Então a gente precisa entender o seguinte: aquela menina estava cativa como aquele povo que saiu levado. E aquela menina estava ali servindo, trabalhando. Ela não estava ali de veraneio. Ela não estava ali passeando. Ela estava ali para servir. Ela estava ali para trabalhar. Mas observe que mesmo estando ali para trabalhar, ela observava todo o movimento daquela família. Ela observava que alguma coisa estava errada naquela família. Eu acredito, pastor Tiago, conjecturando eu que a Bíblia não vai falar, mas aquela menina observando o modo exuberante de Naamã, da esposa, os cuidados que ela tinha com ele, que provavelmente quando ele tirava aquela roupa não tinha um cheiro agradável. E aquela menina, observando, via que o Senhor dela carecia de um milagre do Senhor.
Eu acredito, pastor Tiago, conjecturando eu, como várias vezes pessoas pregaram a respeito de Naamã, da lepra, do mergulho. Eu não quero falar de Naamã. Eu quero falar dessa menina. Eu quero falar dessa jovem que estava em uma situação vergonhosa. Pastor, ela saiu do convívio dos seus. Porque quem era levado escravo não ficava junto do papai, da mamãe e do irmãozinho. Eles tinham o costume de separar todo mundo. Então ela estava distante da mãe, distante do pai, distante dos irmãos. Estava sozinha. Ela tinha tudo para dizer o quê? Porque o Senhor fez isso comigo, Deus. Porque ela conhecia Deus. Ela sabia que ela era descendente de Abraão. Ela era descendente, então ela sabia, conhecia as histórias. Mas mesmo estando em um lugar de supostamente sofrimento. Por que missionária a senhora fala supostamente sofrimento? Porque mesmo estando em uma posição de escrava, a gente sabe que o escravo não deita na melhor cama. O escravo não come na mesa com seu senhor. Mesmo a senhora tendo carinho por ela, vamos conjecturar dessa forma, mas ela não tinha todo o contato e todo o convívio. Ela era escrava. Mas mesmo assim, ela podia dizer: Deus, eu vou fazer de qualquer jeito, eu vou trabalhar de qualquer jeito. Mas ela observava tudo. E ela não olhava com os maus olhos. Pelo contrário, ela se condoía. Ela sentia na pele, olha a palavra que Deus me deu. Ela sentia na pele aquilo que não era dela, não era a família dela. Ela podia dizer: não, ele foi lá, ele que me capturou. Foi ele que me trouxe para cá. Eu saí da presença da minha família. Eu estou aqui agora servindo de escrava. Não sei se um dia eu terei liberdade. Eu não quero nem saber como ele está, se ele está sentindo dor ou não. Mas ela não fez isso. Pelo contrário. Ela provavelmente devia ver o sacrifício que Naamã tinha para se vestir e o sacrifício que Naamã tinha para tirar roupa. Aquela menina se condoeu por um homem que possivelmente tenha sido o algoz da vida dela. Um homem que possivelmente tirou ela de perto da mãe, de perto do pai, de perto dos irmãos. Isso é uma conjectura minha, porque a Bíblia não diz isso. Mas que a gente sabe que a palavra está dizendo aqui. Louvado seja Deus. No verso 2, levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Então levaram cativa, ela estava no cativeiro. Ela não estava podendo sair, entrar a hora que ela queria. E voltando para essa jovem, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Talvez aquela jovem de 15 anos, 13, 14, 15 anos, a gente não sabe, tinha feito planos, Lari. Planos de casar, planos de ter filho. Planos de ter uma família. Diferente de nós hoje, que nós temos outros planos, faculdade, né? Viagem. Naquela época não. Naquela época as meninas aprendiam para ter uma família e servir bem o seu marido. E não era errado isso. Hoje, os nossos costumes são diferentes. Mas naquela época não. Naquela época, as meninas aprendiam para ser boas esposas. Eu acredito que aquela jovem, ela estava pensando nisso, se preparando para isso. Se preparando para ser uma boa esposa. E aquele sonho foi frustrado. Aquele sonho foi jogado por água abaixo. Porque ela sabia que a partir daquele momento ela ia para uma terra estrangeira. Ela ia servir. Ela não ia ser servida. Ela não ia ter um marido para ela cuidar. Ela não ia ter alguém dentro da descendência dela. Observe que a gente não sabe nem que tribo ela era. A gente não sabe nem, pastor Tiago, de que tribo ela foi. A gente só sabe que é descendente de Abraão. E aquela menina olha para sua senhora e diz: Senhora, oxalá se o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Olha o papel do profeta. O profeta não pediu a ela para falar sobre ele. Mas o profeta, um homem de Deus, com boa reputação, que falava o que Deus queria e o que Deus mandava, não o que era bom aos nossos ouvidos. Isso é importante. Fez com que ela lembrasse dele. Fez com que ela
dissesse, não, esse profeta é um homem de Deus. Esse profeta, louvado seja o nome do Senhor, o que ele pede diante do Senhor, o Senhor vai e faz. E veja como ela era uma menina diferente. Porque se fosse uma outra senhora, menina, cala a boca, você nem sabe o que você está falando. Eu vou mandar meu marido para um lugar e quem sabe o que é que pode acontecer com ele. Não é assim? Não dá nem importância. Mas o próprio Senhor deve ter comovido o coração daquela mulher. Sabe por quê? Porque a gente não sabe. Aqui a Bíblia não está falando quanto tempo Naamã ficou leproso. Talvez tenha sido um pouquinho de tempo, que nem aquela mulher do fluxo de sangue. É uma conjectura minha, não é heresia. Talvez eles tenham, sabe, alguns médicos próximos que pudessem estar cuidando dele de uma forma que ninguém soubesse, ou até por medo de todos saberem. Ele perdeu o cargo que ele tinha que ficar em oculto. Mas observe uma coisa. Quando a Bíblia fala aqui, louvado seja o nome do Senhor, ele fala que ele notificou o seu Senhor. Então isso quer dizer que o Senhor dele também sabia. Não é isso, meu pastor? E o Senhor deu cartas a ele, para que ele fosse, louvado seja o nome do Senhor. Como eu estou falando, eu não quero focar em Naamã, eu quero focar nessa menina. Eu quero trazer os pré-requisitos dessa menina para a nossa vida. Para a nossa vida com Deus, para a nossa vida com Cristo, mas para a nossa vida principalmente com aqueles que precisam de nós. Independente de quem seja, alguém que nos machuca, alguém que nos magoa, alguém que faz de tudo para te ver na pior. Mas você tem que ter esse requisito dessa menina. Não olhar para a pior parte, mas olhar que se Deus te deu oportunidade para você fazer diferença na vida dessa pessoa, faça. Porque não é dela que você vai receber recompensa, mas é de Deus. Tudo que você faz para alguém, tudo que você faz, tenha certeza, a recompensa não vem da pessoa. Nunca faça nada para alguém pensando que você vai receber nada, algo daquela pessoa. Pense que o que você vai fazer aqui para essa pessoa, você está semeando. E quando você semeia, não nasce na mesma hora que você semeia. Demora um tempo para crescer, demora um tempo para florescer, demora um tempo para dar frutos. E os frutos que você vai receber, talvez nem seja daquela pessoa, que na maioria das vezes não é. A recompensa vem através de outras pessoas, ou através do próprio Deus, em livramento, em bênção, em restauração, em constituição de coisas na nossa vida. Mais uma vez eu lembro dessa menina, e eu fico conjecturando na minha mente como era o ambiente que essa menina ficava, como era o ambiente que essa menina vivia, que relação ela tinha com essa senhora, porque a gente sabe que ela não tinha muito acesso na mão. A gente imagina isso. Provavelmente, se ela tivesse acesso na mão, só era na hora de servir comida, alguma coisa, aos homens da casa assim. Porque ela ficava a serviço da mulher de Naamã. Ela fazia tudo o que a mulher de Naamã mandava. E mais uma vez eu digo, aquela menina tinha tudo para ser uma menina revoltada. Como diz meu pastor Tiago, #revoltadinha. Ela podia ser uma menina, como diz no mundo hoje, cheia de mimimi. Mas não foi, Lari. Não foi. Não foi. Por quê? Porque dentro dessa menina tinha algo que tem dentro de nós. E muitas vezes nós fazemos questão de esquecer. Sabe o que é? É a marca de Cristo. Naquela época, a gente já sabia que a presença de Deus, supostamente, né, que a gente diz habitava não, né? Mas que o Espírito Santo de Deus agia na vida das pessoas. Agia. Muitos ainda dizem que o Espírito Santo não agia no Velho Testamento. Besta é quem fala. Bora lembrar aí, vai ler lá. Vai ver como foi que Saul ficou. Saul, Davi. Não venha dizer que quando Saul profetizou não foi o Espírito Santo não. Que foi? Foi ou não foi? Saul se juntou com um monte de profeta e profetizou. Foi quem? Não foi o Espírito Santo não? Foi o Espírito Santo. Davi. Então a gente sabe que o Espírito Santo operava
no Velho Testamento também. Só que o Espírito Santo, hoje, ele não é dessa forma. É diferente. Hoje a gente tem fomos agraciados pelo poder de Jesus. Foi um sacrifício. E a graça que nos alcançou. Hoje não é de vez em quando. É permanente. Mas a gente precisa permitir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu até fiz algumas... Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Algumas anotações nem fiz na minha agenda. Mas eu queria só lembrar algumas coisas aqui. Essa menina... Aleluia, Deus. Eu vou falar com o pastor Tiago, que o pastor Tiago disse que ele vai pregar bem rápido. E eu digo que eu vou pregar bem rápido e não prego bem rápido. Então, eu vou falar aqui. A gente sabe que aquela menina falou e tocou no coração daquela mulher. E aquela mulher foi até o marido, e o marido ouviu o conselho da esposa. Foi até o seu Senhor, recebeu cartas, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a partir do verso 5, louvado seja o nome do Senhor Jesus, vem falando que Naamã chegou, e aí a gente sabe que chegou até o rei. Mas sabe de uma coisa? Naamã tinha algo nele, que não é o assunto que eu quero falar, mas Naamã tinha algo nele que precisava de 7 mergulhos, pastor, para que realmente o Senhor viesse operar nele. Que a gente não venha a ser orgulhoso como Naamã, porque Naamã achou que com as cartas que ele tinha do Senhor dele, ele podia chegar e fazer o que ele queria, e o profeta vinha a hora que ele queria, fazer como ele queria que fizesse. E as coisas não são assim. Às vezes a gente quer mandar em Deus, evangelista. Às vezes a gente quer que Deus faça como a gente pensou, como a gente imaginou. Quantas vezes eu conversando com Deus, diz assim: Deus, o Senhor pode fazer assim, 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 assim. E aí, ao invés dele fazer como eu queria, ele fazia do jeito que ele queria. Fazia, mas do jeito dele. Aí eu dizia: eu entendi, Senhor. É para eu mudar a oração. Aí eu mudava a oração. Ele ia fazer do jeito dele, não do meu jeito. Mas fazia. Então a gente precisa entender que não é como eu quero, Lari, não é como você quer, Lari, que Deus vai operar. Ele vai operar do jeito dele, mas vai operar. Às vezes a gente quer as coisas para já. Se ele quiser para já, vai ser já. Se ele não quiser, vai esperar mais um pouquinho. Esperar até amanhã, esperar uma semana. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E quando Eliseu, louvado seja o nome do Senhor Jesus, fala no verso 10. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne se tornará e ficará purificado. Aí é outro problema com Naamã. Só que a menina está lá na expectativa. Por quê? Porque ela viu que ele seguiu o conselho dela. A Bíblia não fala depois que Naamã ficou sarado como ele foi, como foi a recepção em casa. Até que eu queria saber um pouco dessa história. Mas eu acredito que depois que tudo aconteceu, ele deve ter conversado com essa menina, ou ter agradecido a essa menina, ou ter até ficado grato, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu vou falar aqui algumas coisas sobre ser servo, porque essa menina era uma serva, uma criada, era uma escrava, mas era serva. A gente sabe que quem melhor nos ensinou a ser servo foi Jesus. O Senhor, a palavra do Senhor fala que ele usurpou-se de ser Senhor, de ser Deus, para ser homem, por amor a mim e a você. Por amor a todos, todos, todos. Os que estão lá fora, os que estão aqui dentro, os que estão sentados, os que estão em pé. Os que estão no leito de hospital, os que estão no presídio, cumprindo pena, por amor a eles também. Deus não esquece de ninguém. Nós podemos até esquecer, mas Deus não. Deus só quer uma oportunidade. Aí alguém pode dizer assim: né, mas às vezes Deus dá tanta oportunidade e a gente não abraça, e no momento de dor que a gente quer correr atrás de Deus, mesmo assim Ele ainda é misericordioso e alcança, e salva, e cura, e liberta. Aleluia. Só basta a gente dizer: Deus, eu quero, Deus me ajude, Deus, eu não consigo, Deus, eu não posso. Mas se você não falar, Deus sabe disso. Deus sabe de todas as coisas. Não é assim, pastor? Deus sabe de tudo. Sabe mesmo.
Ele sabe, mas se ele vai operar, depende de mim e de você. Sabe ou não sabe, evangelista? Mas se você não se posicionar, ele vai fazer alguma coisa? Não vai. Não vai. Deus não depende de mim para operar. Não depende, o pastor pregou sobre isso. O ambiente não vai influenciar. Mas como é que está a sua incredulidade? Como é que está a sua fé em Deus? Como é que está? Aí a pessoa nem ora, nem jejua, e diz assim: meu Deus, faça isso, só um dia. Aí passa um mês: oh Deus, o Senhor também nem me ama, hein? Só falou uma vez, não orou, não jejuou, não santificou, não procurou, sabe, se converter dos seus maus caminhos. E quer bênção, 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 bênção. Tem um monte de louvor que fala sobre bênção, bênção, bênção. Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Há alguns passos que são indispensáveis para a nossa caminhada como servos. Servir deve ser resultado da nossa entrega pessoal. Dar-se primeiramente ao Senhor. Eu gostaria que vocês abrissem o livro em 2 Coríntios 8, rapidinho. 2 Coríntios 8. Obrigado. 2 Coríntios 8. Aleluia, Deus. Aleluia. 2 Coríntios 8. Tá me ajudando. E fala assim: ó, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Como em muita prova de tribulação houve abundância no seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riqueza a sua generosidade. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima, louvado seja o nome do Senhor Jesus, do seu poder deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Igreja, eu vou ler vocês aqui. De maneira que exortamos a Tito que assim como antes tinha começado, assim também acabasse esta graça entre vós. Sabe o que é que está dizendo aqui? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que essas pessoas, louvado seja o nome do Senhor Jesus, eles deram além do que eles tinham, mas eles eram pobres. Vocês estão entendendo isso? Como é que aquela pessoa que não tem muito vai dar com alegria e com gozo? Gente, isso é servir. E aí a palavra fala: louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia, Deus. No verso 5: e não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós. Esse é o princípio. Quando você se doa a Deus, automaticamente, aquilo que eu falei do silêncio, você não vai conseguir ficar em silêncio. Você não vai conseguir ver acontecer algo com alguém e não fazer nada. Por quê? Porque você se deu a Deus primeiro. Por isso que isso foi enraizado em você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E depois a nós, pela vontade de Deus. Servir é um privilégio. No verso 4 fala isso. Servir a Deus é ser útil mesmo em meio às adversidades. Louvado seja, como fala aqui no verso 2, como em muitas provas de tribulação houve abundância do seu gozo, como a sua profunda pobreza abundou em riqueza de sua generosidade. Pastor Tiago Salomão. Olha a profundidade desse versículo. Profunda pobreza, Valquíria.
Você sabe o que é pobreza? A gente já sabe que é algo ruim. Imagine o que é profunda pobreza. Gente, você sabe o que é a pessoa não ter nada para se alimentar, Larissa, e mesmo assim está glorificando a Deus e servindo a Ele? Valquíria, eu só vejo a história dos antigos da fé, Valquíria. E eu não estou falando da Bíblia, não. São os nossos antepassados, sabe? Os percussores, pastor. Que subiam monte sem nada para comer dentro de casa. O sol batendo na cabeça, eu estou toda arrepiada aqui sentindo a presença de Deus. De buscar uma resposta de Deus, mas mesmo sem resposta descer. E chegar dentro de casa, não ter nada para comer. E glorificar a Deus. Tomar um banho quando tinha água. E ir para a casa de Deus adorar. E ir para a casa de Deus glorificar o nome dEle. E ir para a casa de Deus. E ir para a casa de Deus. Dizer a Ele: Pai, o meu dia não foi bom. Eu não tenho nada para comer em casa, mas estou aqui glorificando o Senhor com tudo que eu tenho, tudo que sou. Eu não consigo imaginar. Evangelista, quando falta farinha na nossa casa, a gente já está preocupado. Quando falta manteiga, hein, Breno? A gente já fica, às vezes, hashtag revoltadinho. E aquele povo? E aqueles que andavam quilômetros para ganhar almas? Eu não falo nem os da Bíblia, não, igreja. Eu falo de pessoas, até aqui no Brasil mesmo. Vai pro sertão para ver quanto é que você anda. Quanto você anda de um lugar para o outro, às vezes sem nenhum alimento, para ir cultuar a Deus, Valquíria. A gente fala da África porque a gente vê, ouve muita história, mas no sertão é igual. As igrejas não são próximas, não. Às vezes é lá no vilarejo e você tem que atravessar 2 quilômetros andando. Às vezes com o sapato até furado. De noite. Andando na beira da estrada. Para cultuar a Deus. Cultuar a Deus. E sair de lá cheio. Isso é que esse versículo está dizendo. Louvado seja o nome do Senhor. Ser útil mesmo em meio às adversidades. Meu Deus. Quantas vezes eu falo a gente, eu falo eu e ele, eu e meu marido, porque eu vejo que ele fala também às vezes a Deus e eu também falo. Não é blasfemando nem falando bobagem, não. Mas às vezes a gente clama a Deus pela vida de vocês e pede coisas que eu digo: meu Deus, agora eu estou lendo aqui esse versículo e o Senhor está me dando um rolo e dizendo assim: filha, você está vendo o que é servir a mim? É você passar a pandemia e eu mandar os corvos para você glorificar. Eles também faziam isso. E nem por isso eu deixei de alimentá-los. Apenas glorifique. E às vezes tem nos faltado isso. A humildade de servir e glorificar por não ter. Servir com alegria. Louvado seja Deus. Servir deve ser nosso alvo. Todo serviço visa a glorificação do nome de Deus, pois essa é a sua vontade. Jesus veio para servir. Precisamos entender então que para ser servos, precisamos seguir o exemplo de Jesus. O maior exemplo de servo, por excelência, é o próprio Cristo. Louvado seja Deus. Em Filipenses 2,5 diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele abdicou a sua condição de filho de Deus e se fez servo. Como servo, ele se deu de modo incondicional, nos ensinando a humildade, o desprendimento, o altruísmo e principalmente o amor. Que imitemos a Cristo e sejamos servos acima da média. E que através da nossas vidas, pessoas possam ser curadas e alcançadas pela graça e misericórdia de Deus. Eu fiz questão de colocar esse papelzinho aqui para eu não esquecer. Igreja, se a gente for buscar exemplos de pessoas ao nosso redor que são cristãs, às vezes histórias de tios, avós, até dentro da nossa própria casa, da gente não ter nada, ou nossos pais não terem nada, ou alguém que a gente conhece não ter nada,
e Deus providenciar. Por quê? Porque a pessoa ficou sentada no WhatsApp conversando? Não. Porque a pessoa foi diante dele dizer: Senhor, não tem quem me ajude, só o Senhor. Senhor, não tem quem faça por mim, só o Senhor. Senhor, eu não consigo, me ajude. Mas mesmo assim, fazer o quê? Como Naamã, vestir o seu melhor traje, porque Naamã era o quê? Leproso. Tá falando aqui que Naamã faltou algum dia de trabalho? Falou que ele faltou? Tava com dor de cabeça? Tava com dor na coluna? Ele vestia a sua roupa limpinha e cheirosa, é claro, né? Mesmo que eles colocassem um monte de atadura, porque eu já ouvi vários pastores botar 1 milhão de conjecturas, né? Se enfaixar todo para não subir o mau cheiro. É conjectura que a Bíblia não fala. Ele vestir sua roupa e não sair da sua posição. E nós? Basta ter uma dor no dedinho. No mindinho não, que o mindinho é danado para bater na esquina. Vou botar no dedinho mindinho da mão. É suficiente para você não vir para a igreja. Não vem para a igreja. Não vem. E os nossos antepassados? E os antigos? Vinham com fome. Vinham com filhos. Quantas histórias. E a gente pensa que a história é contada de mentira, não é não. Quantas histórias. Evangelista mesmo tem 1 milhão de histórias para contar da igreja dela. Quantos o filho está deitado, que nem aquela mulher que botou o filho lá, a sunamita. Botou o filho lá no quarto do profeta e foi buscar o profeta. Sabe que esse povo nos ensina que não é dentro de casa que a gente vai resolver nada, não. É na casa de Deus. É buscando a Ele. É dizendo a Deus. Quantas pessoas eu aconselhei isso? Vá por tudo ou nada com Deus. Com o homem você vai por tudo ou nada, você pode até perder, mas com Deus não. Porque você vai estar na posição de humilhação. Não é na posição de... Porque eu já fui em igreja que você tem que botar o dedo e apontar para Deus. Ei. Não é assim não. Tudo ou nada com Deus é em humilhação. É em pranto. É dizendo: o Senhor saiu do meu controle. Agora é o Senhor, porque só o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode fazer, porque eu já saí das minhas forças. E aconteceu o quê? Deus mover, evangelista. Deus fazer. Deus mover. Mas mover de uma forma que ninguém ia imaginar. Mas para saber que Ele é Deus. Toda a honra e toda a glória tem que ser dada a Deus, não é ao homem. Hoje, louvado seja o nome do Senhor Jesus, eu estava lá no quarto, e já vou encerrar, e dessa vez é de verdade. Eu dizendo assim: Senhor, eu vou conversar com o pastor, eu vou dizer a ele que eu só vou dirigir o culto, não vou pregar mais. E aí, eu quieta, falei, calei minha boca. Mas depois eu fiz assim: mas eu estou aqui para te obedecer. E todas as vezes que o Senhor me der a palavra, eu vou anotar na agenda. E no dia que o Senhor quiser que eu pregue, o Senhor toca nele para mandar. Mas antes, se não for o Senhor, não mande não. Que eu vou saber que não é o Senhor. Aí depois eu fiz assim: como assim que eu vou saber que não é Deus? Que é isso assim? Mas é na minha mente. Que às vezes eu posso fazer do meu jeito, mesmo vocês sabendo que eu não prego o que eu quero. Essa palavra foi Deus que deu. E eu disse a ele: eu estou na dispensação. Minha agenda não está aqui. Porque eu preciso servir a Deus. Eu preciso fazer conforme Ele quer. E mais uma vez eu vou dizer: aquela menina tinha tudo para dizer: ele vai morrer assim. Não é assim? A gente pensa assim. A gente pensa assim. Eu penso assim. Eu não vou mentir. Não vou ser hipócrita. Alguém me calunia, fala mal de mim, como muita gente aqui sabe. A primeira coisa que vem é o quê? O sangue no olho. Não é assim que o mundão fala? Mas eu não falo nada. Mas eu já pequei. Por quê? Porque o sangue vem no olho. Sou humana. Mas eu não posso deixar o sangue vir para a boca e eu falar: Senhor, eu sou humana. Não vou mais orar. Não vou mais buscar. Não vou mais ligar. Aí é o dia que Deus mais não me deixa dormir. Eu levanto 50 vezes para orar. Por quê? Porque eu não mando em mim. Tá me caluniando, eu tenho que estar orando. Tá falando mal de mim, eu tenho que estar orando. Por quê? Porque alguma coisa está errada ou em mim ou na pessoa. Eu preciso acreditar que seja em mim. Sabe?
Não posso atribuir a ninguém. Se está falando mal de mim, 2 motivos. Ou é o diabo ou sou eu. Se está falando mal de mim, só tem 2 pré-requisitos. Ou é ele ou sou eu. Então procuro ver em mim primeiro. Deus, se tem alguma coisa em mim que está dando atributo para a pessoa falar mal de mim, o Senhor, me conserta, me ajuda, porque eu não consigo. E se for o diabo, fazer que nem Miguel. O meu Deus que te repreenda. Não vou fazer que nem minha amiga, não. O sangue de Cristo que te consuma. Uma amiga minha me contou uma história dessa, mas não vem ao caso. Então, igreja, mais uma vez, aquela menina, ela nos dá um exemplo de que ser servo não é ser mimizento. Ser servo é se vestir com a sua armadura, mesmo todo acabado e destruído, e se colocar na posição de servo e dizer: Senhor, eu posso estar como Naamã internamente, mas assim como ele deu os 7 mergulhos, eu sei que um só o Senhor vai me curar. Me permita mergulhar dentro de mim e arrancar aquilo que está fazendo lepra em mim. Porque só Deus, igreja, pastor Tiago tem poder dado por Deus. No dia que Deus não quiser mais, acabou o homem. Acabou o homem. Missionária Rosana tem poder dado por Deus. No dia que ele não quiser mais, acabou a mulher. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou vem dele. Não é de mais ninguém. Missionária Rosana, mas a senhora tem eloquência? Não tenho, não. Se não for o Espírito Santo me dizendo aqui o que fazer, eu não consigo. É Deus. É Deus. Nada vem de mim. Nada. Nada. E sempre eu vou achar que tem alguém que prega melhor do que eu. Que fala melhor do que eu. Porque eu não quero ser melhor. Eu quero que ele cresça. Aquela menina é um exemplo para a nossa vida. Vamos ler 2 Reis 5, a partir do verso 1. Examinar as escrituras e ver que exemplo aquela menina deu. Naamã podia até no meio do caminho fazer a besteira que ele fez. De questionar que até o rio não prestava, que o dele era melhor. Mas ainda assim, Deus foi misericordioso com ele. Por quê? Porque perto dele tinha servos que o amavam. Meu pai, você está vendo que tinha alguma coisa de boa em Naamã? Tinha alguma coisa de boa naquele homem. Você está entendendo, Valquíria? Por mais que a gente ache que está tudo dando errado e ele está leproso porque foi pecado, eu não sei. Tinha alguma coisa de boa. Que o Senhor achou graça naquele homem. E aquele homem foi curado, apesar do orgulho. Tem um louvor que fala, né? Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do seu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã, com seu poder. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Então vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor. Aleluia, Deus. Vamos pedir a Deus que queremos ser servos como Jesus. Enquanto eu bebo água, você dá glória a Deus aí. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Sem meu amigo dizer na hora, fica difícil para mim saber, né? Se está na hora ou se não está na hora. Coloca a mão no seu coração. Aleluia. Amém. Para as 4 vai ser. Aleluia. Bota a mão no seu coração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pensa aí. O que é que você quer que o Senhor tire de você? Porque eu sei que você não tem lepra, nem espiritual e nem física. Mas por menor que seja algumas manchinhas que Deus quer tirar hoje. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui está seu povo. Deus, em nome de Jesus, Pai. Assim, meu Deus, como o Senhor, Deus, tudo, Pai, a sua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam e que se colocam ou procedem conforme os seus desígnios, as suas vontades. Deus, eu te peço uma coisa. Que se houver, meu Deus, em nome de Jesus, algo que esteja empatando, meu Senhor, que mergulhemos mais profundamente contigo. Que verdadeiramente algo dentro de nós que precisa ser arrancado. Oh, Pai, nos ajuda neste momento. Nos ajuda, meu Senhor. Sabe por quê, Deus? Eu não quero viver de aparência.
Não queremos viver de aparência. Queremos viver de profundidade contigo. E não vai acontecer se não dermos ouvido à serva de Naamã. Se não dermos ouvido ao que é apregoado na sua casa. Se não dermos ouvido o que o Senhor fala conosco na sua palavra. Pai, a sua palavra diz, meu Deus, que ela é viva e eficaz. Então, meu Senhor, eu te peço que assim como a sua palavra foi pregada nesta tarde, assim como a serva de Naamã é um exemplo para as nossas vidas, que mesmo cativa, ela quis o bem do seu Senhor. Que possamos ter, meu Deus, em nossa vida, em nossa natureza, também essa beneficência. Essa vontade de fazer o bem, independente de quem seja. Independente do que a pessoa nos fez. Independente, meu Senhor, de como nos trataram. Que possamos ser diferentes. Mas sabemos, Deus, que sozinhos não conseguiremos. Se do alto não nos for dado essa autoridade, esse poder, não conseguiremos. Meu Deus, eu te peço em nome do Senhor Jesus. Toma cada um que aqui se encontra. Pai, mas também te peço que assim, meu Senhor, que esse vídeo, meu Senhor, for editado, ele vai para a plataforma do YouTube. E essa pessoa que estiver assistindo neste momento, seja agora pela manhã, ou pela tarde, ou pela noite, não importa, porque o poder do Senhor opera independente do horário. Só basta ter alguém conectado com o Senhor, seja dentro do templo, seja dentro de casa, seja passando no carro, seja, meu Senhor, na plataforma do YouTube, seja impactado pelo seu poder, seja tocado pelo Senhor. Seja, meu Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Seja em nome do Senhor Jesus visitado pelo seu poder. Pai, eu te peço, toca agora neles, meu Senhor, do alto da cabeça até a planta dos pés. Onde houver, meu Deus, onde houver uma enfermidade, um sinal de enfermidade, espírito de loucura, Senhor, em nome de Jesus. Pai, comichão de ouvido, vozes que são ouvidas durante a madrugada, sensação de medo, de terror, de depressão. Senhor, eu te peço em nome do Senhor Jesus, Deus, eu aprendi na sua palavra, e quando aprendemos na sua palavra, a gente tem autoridade para dizer, Deus, não é de muito falar que eu vou ser ouvida, não é de repetições que eu serei ouvida, mas é pela autoridade que é no nome de Jesus, esse sim, que é o nome que está acima de todos os nomes, e por esse nome todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Então, meu Deus, com esse poder, com essa autoridade, visita agora no íntimo, no oculto e no profundo e arranca. Deus, eu quero fazer como o meu pastor Jefferson faz. Nessa igreja não tem que ter mais maca. Nessa igreja, demônio tem que bater em retirada, nem ousar entrar. Não é por mim, não é pelo pastor, não é pelo evangelista, não. É pelo Senhor. Porque o Senhor tem poder. Eles podem até pipocar lá fora, mas aqui dentro não. Eles podem até se acabar lá fora, mas aqui dentro não. E ainda digo, nem ouse a se encostar quando eles saírem daqui, porque eles vão sair daqui libertos, e que todo espírito de vício já caiu por terra em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus eu te peço mais uma vez, toca nos teus servos que estão em casa, que estão trabalhando, que estão enfermos, que sofreram acidentes, e aqueles ainda, meu Senhor, que por algum motivo estão descansando no sono da indolência. Tenha misericórdia deles, porque não podemos deixá-los para trás, não podemos deixá-los pelo caminho. Nos ajude a ajudá-los, nos ajude a ir pelo caminho. Meu Pai, levanta atalaias para esta igreja, levanta intercessores para esta igreja, levanta servos obedientes a Ti
e ao teu servo. Deus, eu já te peço, meu Pai, toma a vida das crianças desse ministério, dos anciões, das mulheres, dos homens. Toma, meu Senhor, a vida do teu servo mais uma vez. Deus, estamos no início do ano, a primeira segunda-feira do ano. Deus, eu sei, Pai, que igrejas não evangélicas estão lotadas. Mas sabe de uma coisa, Deus? Eu creio que muitos dali serão resgatados pelo Senhor. Porque, meu Deus, o Senhor é Deus e o seu amor alcança todos e todas as religiões. O Senhor alcança, o Senhor salva, o Senhor liberta. Então eu creio nisso, meu Deus. Então, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, desperta aqueles que estão dormindo. Desperta aqueles que estão dormindo para a luz das suas escrituras, para serem libertos verdadeiramente em Ti, meu Pai. Tira o desânimo, tira a preguiça espiritual, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Alguém está com alguma enfermidade, alguma dor para fazermos uma oração? Ninguém? Então, gente, estenda a sua mão para a direção da sua casa. Se você não tem, coloca a mão no coração. Estenda para a direção da sua casa, para a direção da sua família. Se sua família está no interior, bota a mão no coração. Se sua família está aqui em Salvador, estenda a mão para a direção da sua casa, que eu vou orar pela sua casa. Senhor, em nome de Jesus, o seu povo está, meu Pai, com a direção para a sua casa. Deus, assim como eles estão com a mão direcionada para casa, eu te peço, Senhor, vá agora. Se for no interior, vá no interior agora. Se for, meu Senhor, aqui em Salvador, também vá. Se for perto, se for longe, também vá. Adentra em cada cômodo da casa. Não só visita, mas opera o seu poder sobrenatural. Que todo principado e potestade dominadores sejam neutralizados, aniquilados, que vá para o abismo sem direito a retorno, pelo poder que é no nome de Jesus, o nome que está acima de todos os nomes. Coloca a mão no seu coração para encerrar a oração. Deus agora está aí, todos eles. Pai, eu te peço, faz uma revista no coração. Faz uma revista se tiver mágoa, se tiver rancor, se tiver medo, se tiver vício. Pai, o Senhor opera. O Senhor opera. Não importa o tamanho do pecado, o Senhor perdoa. Peça perdão que o Senhor perdoa. Não tem importância eu cair. Levante que Deus está aqui querendo te resgatar. Senhor, toma os corações. Transforma os corações. Transforma esses homens e essas mulheres. Transforma esses adolescentes. Transforma os passantes. Transforma os nossos vizinhos. Faz o seu poder sobrenatural emanar dessas paredes desta igreja. Para que todo aquele que passe por aqui sinta a graça do seu poder. Sinta a presença do teu Santo Espírito tocando neles. Livrando-os, guardando-os, protegendo-os dos malfeitores. Senhor, em nome de Jesus, toma minha vida. Pai, eu sei, meu Deus, que pequena sou, mas preciso do Senhor, para que o Senhor me capacite para fazer a sua obra, porque sem o Senhor eu não consigo nada, Pai. Toma a minha vida, toma a vida de todos aqueles que assistirem, meu Pai, e toma posse dessa palavra através da plataforma do YouTube. Toma a vida deles, cura, liberta, salva, toma a família deles, Pai. Onde eles estiverem, no emprego, onde se eles estiverem em casa, toca, visita, que eles sintam a presença do teu Santo Espírito, onde eles estiverem, a ponto, meu Senhor, de falarem em línguas, a ponto, meu Senhor, de serem quebrantados pelo teu Espírito e não conseguirem chorar. Senhor, o Senhor pode fazer, e eu sei que o Senhor quer fazer. Então faça, Pai, conforme a sua vontade, em nome de Jesus. E a igreja diz, amém. E as palmas louvam ao Senhor. Glória a Deus, aleluia, aleluia.